Três investimentos que rendem mais do que a caderneta de poupança? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se agora, compartilhe com seus amigos, curta, é importante na manutenção dessa obra. Você que é investidor da caderneta de poupança, tem percebido que ao longo dos últimos tempos o seu ganho tem sido muito pífio, muito pouco, muito pequeno? Você sabia que a poupança tem um rendimento muito baixo considerando outras opções de investimentos no nosso mercado financeiro? Então, a poupança, historicamente, ela rende na ordem de 6% ao ano. A partir de 2012, com a mudança que o governo fez nos mecanismos de rentabilidade da poupança, ela sofreu, vamos assim dizer, um ajuste, um respiro, um fôlego para melhoria. Sim, a partir de 2012, quando se usa como referência a taxa Selic, é aquela taxa que o Banco Central, a cada 40 dias se reúne para definir uma taxa que eu costumo dizer que deveria ser o teto, mas ela é o piso, o mínimo, que as instituições financeiras podem cobrar ou remunerar os investimentos, que atualmente está na ordem de 15% ao ano. Então, a partir de 2012, quando essa taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança tem uma valorização, um rendimento de 70% da taxa Selic. Quando a taxa Selic está inferior a 8,5%, o rendimento da poupança é fixo, que vai dar em torno de 6% ao ano, que daria 0,5% ao mês, mais a TR. Só que a TR, que é a taxa de referência, ela usa o CDI como referência e no momento ela tem dado zero. Então, na verdade, a poupança tem rendido basicamente acima, como agora a taxa de juros está acima de 8,5%, está em 15%, só para vocês entenderem, ela rende 10,5%, que é justamente 70% de 15%. A poupança está rendendo ao ano na ordem de 10,5%, que daria aproximadamente 0,8%, 0,75% ao mês. Que é um valor, se você considerar a própria taxa Selic, que é de 15% ao ano, um valor relativamente baixo, não é isso? Porque a taxa Selic dando 15% ao ano, ela vai dar uma média mensal de 1,25%, ou seja, um valor maior, superior. Aí, a nossa proposta aqui é, já que a poupança tem um rendimento baixo, existem alguns investimentos, no caso aqui eu vou falar de 3, que são alternativos à poupança e cuja rentabilidade, cujo rendimento é superior ao rendimento da poupança e são tão seguros quanto a poupança. É importante esclarecer isso, que quando a gente pensa em investimento, a gente pensa também em segurança. Afinal de contas, o investidor da poupança ele tem o que a gente chama de aversão ao risco, ele não assume muito risco e até também tem a liquidez, que é a facilidade que você tem de resgatar o dinheiro. Esses 3 investimentos que eu vou citar agora, eles têm essa mesma lógica, eles são seguros, são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, quando você tem até 250 mil, e além disso, também eles têm liquidez, você agenda para resgatar, não tem dificuldade de resgatar, tá certo? Bom, qual que é o primeiro investimento? O primeiro investimento é o Tesouro Direto Selic. O que é o Tesouro Direto Selic? O Tesouro Direto é um fundo bancado pelo governo federal e Selic, por quê? Porque o rendimento dele é no mínimo a taxa Selic. Então, de cara, gente, comparando com a poupança, o Tesouro Direto ele vai te render 15% ao ano, considerando a taxa de juros atual. Se a poupança rende 10,5%, então nós estamos falando de um ganho real de investimento na ordem de 4,5% ao ano, o que já justificaria você pegar todo o seu dinheiro que está na nossa velha e tradicional caderneta de poupança para o Tesouro Direto Selic. Um outro ponto importante do Tesouro Direto Selic, por ser um fundo em que o governo federal banca, por que o governo federal banca? Porque o governo federal, quando ele arrecada menos do que ele gasta, ele precisa recompor sua balança de pagamentos. Nesse caso, ele emite o Tesouro Direto. Então o banco, o banco oficial do governo que emite o Tesouro Direto, ele passa pelo Banco Central e sai para todo o sistema financeiro nacional, automaticamente ele já é um título que sai garantido. Vocês já ouviram falar que o governo do Brasil, em algum momento da história do Brasil, desses nossos 500 anos aí de história,
após a chegada aqui de Pedro Álvares Cabral, tenha quebrado? Você sabe que o primeiro banco do Brasil foi o Banco do Brasil, que foi inaugurado por Dom João VI em 1808. E de lá para cá, quando começou a funcionar o sistema financeiro nacional, não temos história de bancos federais de quebrarem ou de governos quebrarem. Por isso é um investimento extremamente seguro. Bom, qual que é a segunda opção que nós temos? Nós temos como segunda opção, além do Tesouro Direto, nós temos a opção do CDB. Sim. O que é o CDB, Clodô? Certificado de Depósito Bancário. O CDB normalmente ele é seguro também porque ele é financiado pelas próprias instituições financeiras. Então as instituições financeiras se avalizam, tá certo? E elas têm um pool de investimento através de CDB. O CDB normalmente ele rende a taxa do certificado de depósito interbancário, que a gente chama de CDI, que a base de aplicação também é a questão da taxa Selic. Geralmente o CDI ele é equivalente à taxa Selic. Nós já até temos um vídeo, você dá uma olhadinha atrás, aí que a gente fala sobre isso. Então o CDI ele é a base da taxa Selic. Mas qual que é a diferença então entre aplicar em CDB e Fundo Tesouro Direto, já que o Tesouro Direto rende a CDB, já que o Tesouro Direto rende a taxa Selic? A diferença é que muitos bancos, sobretudo aqueles bancos digitais, as fintechs, eles tendem a remunerar o seu investimento em CDB em percentual acima do CDI. Por exemplo, tem uma fintech, que eu não vou citar o nome só por questões, já que eles não me patrocinam, né? Então, tem uma fintech aqui que ela remunera em torno de 120% do CDI. Isso quer dizer o quê? Que como nós temos uma taxa de juros CDI, que é vinculada à Selic, que está de 15% ao ano, quando se remunera, por exemplo, 120%, nós estamos falando aproximadamente de um rendimento que deve dar na ordem de quase 20%. Sim, se você pegar 10% sobre 15%, nós estamos falando de 1,5%. Mais 1,5%, já que estou falando de 20%, nós estamos falando de mais 3%. Ou seja, no mínimo, o investimento seu vai render 18%. Ou seja, 15% acima da taxa Selic. Por isso que ele é mais vantajoso que o Tesouro Direto, porque ele tem uma rentabilidade maior. Claro, gente, que isso vai variar de banco para banco. Tem bancos que remuneram a 100% CDI, ou seja, igualzinho à taxa Selic. Nesse caso, eu recomendo manter no Tesouro Direto. Tem uns que vão render 105%, 110%, 115%, esse que eu citei como 120%. Então isso te dá uma rentabilidade maior. E são bancos seguros, e até porque, nós já falamos aqui, mas não custa deixar de lembrar, todos os fundos de CDB também são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo FGC. Ao serem garantidos pelo FGC, no mínimo 250 mil que você tiver aplicado, você não corre nenhum risco de perder esse dinheiro, tá certo? E é claro, o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante por CPF e por instituição financeira. Se por acaso você tiver mais de 250 mil, o que eu recomendo? Nunca coloque os ovos na mesma cesta. Então você tem 250 mil, abre no banco, outros 250 mil no banco, porque aí automaticamente todo o dinheiro seu vai estar bem preservado e seguro. Então o CDB é uma opção interessante. Bom, falamos aqui como alternativas à poupança, falamos do Tesouro Direto, falamos do CDB e vamos trazer uma terceira opção. Qual é a terceira opção? Nós estamos falando dos fundos imobiliários. Sim, o que são fundos imobiliários? São fundos constituídos a partir de obras que estão em andamento. Sim, de repente, numa cidade grande, tem um grande prédio, um edifício sendo construído e uma forma que os donos da construtora encontram e também das distribuidoras para financiar essa obra são criar esses fundos em que as pessoas compram uma parte, uma cota desse fundo. Esse fundo pode ser de renda fixa ou de renda variável, então você compra uma cota desse fundo e além de ajudar, vou usar essa palavra entre aspas, a construir esse edifício, você vai ter uma rentabilidade. Vou falar uma coisa com você, hoje todo mundo sabe disso, mas não custa deixar de lembrar, investir em imóveis são os investimentos mais rentáveis. A grande verdade é, o fundo imobiliário é uma alternativa. Se você não tem paciência para contratar pedreiro, contratar engenheiro, empresa construtora e por aí afora, e gosta da rentabilidade proporcionada pelos imóveis, que de fato é verdadeira, qual que é a proposta? Compra fundos imobiliários. Eles são vendidos em instituições financeiras normais, tá certo? No mercado financeiro você compra, avalia o prédio, a segurança dele e compra. A rentabilidade costuma ser
maior do que a do CDB, dependendo da instituição que está financiando, dependendo do fundo, né, da obra que está sendo executada. Então ele é extremamente rentável. Então a grande colocação que eu faço aqui hoje é: se você está cansado de ganhar 70% só da taxa Selic, ou seja, uma rentabilidade de 10,5% ao ano, tá certo? Que vai ser menor do que 1%, quer ousar um pouco mais em investimentos seguros, investimentos rentáveis e com liquidez, as opções são essas: Tesouro Direto, CDB e fundos imobiliários, ok? Pensem nisso.